penitenciária agora e pegar e gritar assim para aqueles presos: quem acredita em Deus? Vocês vão se surpreender, porque todos aqueles presos vão levantar a mão e vão dizer: nós acreditamos em Deus. Aí você vai chegar para os presos e vai falar: não, vocês não acreditam em Deus. Se vocês acreditassem em Deus, vocês não estariam aqui. E eu já tive em penitenciária, em prisão, já discuti isso com gente, com preso, com bandido. Eu já vi bandido rezar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso antes de roubar o banco. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, abençoa que a gente vai roubar o banco. Vamos lá! Os caras acreditam em Deus. Se acreditar, mudasse a vida de alguém, eles não estariam lá. Ah, mas eu creio. Crer em Deus também não é grande coisa, meu amado. Porque todos os nossos irmãos que estão na macumba agora, eles também creem em Deus. Todos os nossos irmãos que estão no espiritismo agora também creem em Deus. Todos os nossos irmãos que estão dentro do budismo, do islamismo, do hinduísmo, também creem em Deus. Camarada, ele sacrifica uma galinha, ele corta o pescoço da galinha em cima da cumbuca lá e está fazendo aquilo, pedindo preju e agradecendo a Deus. Não é assim? Camarada acredita em Deus, camarada crê em Deus. Chega para ele e fala assim: você crê em Deus, Pai de Santo? Ele vai falar: creio. Mas você fala: não é possível. Aí eu digo para você: é possível, tanto é possível que ele está lá. Mas como resolver isso, meu irmão? É porque a transformação não é pelo crer. A transformação não é pelo obedecer. A transformação é pelo entendimento. A diferença, meu amado, de quem segue a Deus, de quem segue a Bíblia, de quem segue a Jesus, é simplesmente uma questão de entendimento. É uma questão de que vocês conseguiram entender, enxergar que o Jesus da Bíblia é o Jesus que há de ser seguido, ele, as palavras dele. Vocês entenderam isso? Mas muitos irmãos católicos também entenderam que o Jesus da Bíblia deles também tem que ser seguido. Estão seguindo Jesus lá na igreja católica. Então o que difere eles de vocês em entendimento? Mas por quê? Porque o Jesus protestante ele acaba tendo menos idolatrias que o Jesus católico. Mas o que isso reflete no dia a dia da nossa vida, na praticidade do nosso dia a dia? Isso reflete na seguinte questão: de que existe uma postura na igreja de sentimento emocional e existe uma postura na igreja de entendimento. É normal, é comum a gente vir para um culto. E não mais eu que nasci na Assembleia de Deus, tenho 40 anos, são 40 anos de Assembleia de Deus. Eu falo isso, meus amados irmãos, porque eu sofri muito com isso, viu? Eu sofri muito com isso. Eu sofri muito com essa coisa do sentir, com essa proposta estereotipada de cristão ET. Dos fanáticos eu fui o maior. Dos montanheiros eu fui o que fazia campanhas de 40 noites no monte seguido. E depois dessa fase do pulo, das profecias, das montanhas, de tudo, a gente descobre que o Evangelho é o sermão próximo. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso na seguinte questão: se você sentir Deus aqui nessa noite, Deus está aqui. Se você não sentir nada, Ele permanece aqui nesse lugar. Se você sentir Deus na tua vida, Ele está na tua vida. Se você não sentir nada, Ele permanece na tua vida, irmão. Se você vê as coisas que não servem para você, porque Deus está abençoando. Se você vê que está tudo errado, tranquilize-se de que Deus está no controle. É isso que o entendimento vai dizer, meu irmão. O entendimento não tem compromisso com o sentimento. Aliás, os teus sentimentos te traem. Tem gente que fala assim: se eu sentir, Deus está aqui. Se eu não sentir, Deus não está aqui. O que é isso? É o termômetro de Deus agora? Se você sentir, Deus está aqui. Se você não sentir nada, Ele permanece.
acontecia aqui nesse lugar. Se você crê, Ele está aqui nessa noite, nessa casa. Se você não crê, Ele permanece nesta noite, nessa casa. É isso que o entendimento vai dizer. O entendimento vai dizer para você não dar ouvido ao seu coração, à sua emoção. Eu não preciso nessa noite, meu irmão, para saber se a pregação foi boa ou foi ruim. Eu não preciso de ninguém emocionado aqui. Eu não preciso e nem quero que você se emocione. Eu quero que você entenda. Quer se emocionar? Pega uma pregação daqueles irmãos que fazem bastante emoção. Aí você põe, aí tu chora, meu. Chora, rola, dá pirueta, faz o que você quiser. Dessa noite eu quero que você entenda. Porque por mais que eu já chorei, que eu já rolei, que eu já ouvi de tudo, isso não me trouxe resultado algum. O que trouxe resultado foi quando eu descobri que Abraão, em Gênesis 15, quando pegou o filho dele, estava levando no Monte Moriá para sacrificar. Ele estava levando de uma forma controversa. O que ele estava sentindo? Acho que estava sentindo alegria. Hoje eu acordei sentindo de matar meu filho. Vamos lá, filho. Estava levando contrariado, estava levando chateado, mas estava levando pela obediência. Porque ele recebeu uma informação de Deus que deveria fazer aquilo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam para ser jogados na fornalha de fogo ardente, o que eles estavam sentindo? Estou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou morrendo de medo, meu irmão. Estou borrado de medo aqui, rapaz. Vão matar a gente agora. É agora que vão matar a gente. O que você está sentindo, Sadraque? Estou sentindo medo. Mas e aí? Você vai renunciar, você vai voltar para trás? Vou nada. Eu vou com medo e com tudo, mas eu vou permanecer. Eu vou morrer com medo, mas eu morro em Deus. Eu estou querendo dizer para você, meu amado, que não tem diferença nenhuma. A diferença é postura. Qual que é a sua postura diante da tua vida, diante dos problemas? Você pode ter algumas posturas. Existem alguns níveis de fé que eu quero compartilhar com vocês agora. A Bíblia diz que Jesus estava no barco junto com seus apóstolos. E assim, ele estava atravessando o mar da Galileia e de repente sobreveio uma tempestade. E a Bíblia diz que Jesus dormia dentro do barco. A Bíblia diz que um dos apóstolos, na hora da tempestade, ele começou a gritar de desespero. Então, a fé desse apóstolo era fé para gritar. Ele só tinha fé para gritar. Então ele gritava. Tempestade batendo no barco. E qual que era a fé dele? Ele tinha fé para quê? Para gritar. Então ele gritava. Água batendo, Jesus dormindo. Ele... Por que aquele crente está gritando? Porque só tem fé para gritar, meu irmão. Você só tem fé para gritar nessa noite, grita. Tinha outro apóstolo que ele não tinha fé para gritar, ele tinha fé para remar. Então ele pegava o remo e remava. Quem sabe ele até reclamava com o outro, cala a boca, fica gritando, pega o remo e rema, rapaz. Pelo menos você remando, você não vai fazer o barco andar, a gente vai tentar chegar em algum lugar. O camarada tinha fé para remar, e aí ele remava. A Bíblia diz que teve um outro que a postura dele diante desse problema foi de acordar Jesus. Então ele chegou para Jesus e acordou Jesus dando uma dura em Jesus. Acordou Jesus, não te importa que pereçamos, meu, acorda aí. Acordou Jesus, e Jesus acordou debaixo de bronca. Não te importa que pereçamos, vai todo mundo morrer. Jesus, eu consigo até ler nas entrelinhas esse apóstolo que acordou Jesus dessa forma. Eu consigo ler esse apóstolo dizendo o seguinte: acorda aí, Jesus, pega o remo e rema também, rapaz, ajuda nós aí. Calou? Não é porque se é Deus, você acha que você é o mais bonito aqui, vamos morrer todo mundo aqui agora, né? Se barco vai virar, vai todo mundo pro sal aqui agora. A fé desse crente, desse apóstolo, era a fé para pôr Deus contra a parede. Ele tinha a fé de chegar diante de Deus e de reclamar com Deus aquela situação. Então essa era a fé dele. Você tinha que ter fé para gritar, tem que ter fé para remar. Aquele camarada tem fé para pôr Deus contra a parede. Então aquele camarada chega: ei Deus, olha o que está acontecendo comigo, eu sou teu filho, você não olha para
camarada tem fé de fazer isso. Não tem problema nenhum. Continue fazendo, essa é a sua fé. Mas qual que é a lição que eu tiro? A lição que eu tiro é da fé, que é a minha referência. A minha referência não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Minha referência é Jesus. E Jesus, ele tinha fé para no meio da tempestade ele dormir, ele descansar. E essa é a referência de fé que serve para nós. Essa é a postura de quem entende quem é. Entenda quem você é essa noite. Qual vai ser a sua postura diante das adversidades? Você pode ter fé para gritar, você pode ter fé para poder remar, você pode ter fé para poder espernear, para poder escutar a parede, mas também pode ter fé para descansar, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco. Aleluia! Você pode ter fé para descansar porque Deus está no controle, meu irmão. Isso é uma questão intrínseca. Ou nós assumimos a postura de que Deus está no controle, ou senão estamos perdendo tempo aqui nessa casa, meu irmão. A minha esposa foi acometida de câncer há quase 2 anos atrás. E os médicos chegaram para mim e disseram: olha, ela está com câncer nos ossos, 80% dos ossos dela está tomado de câncer. Em 40 dias, a minha esposa estava em casa normal, fazendo as coisas de casa dela, lavando roupa, louça, cuidando de mim, das minhas filhas. Em 40 dias ela ficou prostrada numa cama, deitada, não conseguia andar, não conseguia fazer nada, usando fralda geriátrica. Eu levando ela, trocando fralda dela dentro de casa, levando ela para cima e para baixo, só mexendo o pescoço. E os médicos me desenganaram. Falaram: olha, peça para suas filhas se despedir, porque ela vai. Eu morava em Leme, na cidade de Leme, no interior de São Paulo. Peça para suas filhas se despedir, porque ela vai para o hospital em São Paulo. E a gente não sabe o que vai acontecer, porque o caso dela é muito grave. Diante dessa notícia, eu cheguei para minha esposa e disse assim para ela: Paula, o médico disse assim, você tem câncer, é um tumor nos ossos, não sei o que, blá, e pode ser que aconteça o pior. Enfim, foi uma conversa muito difícil que eu tive com ela. E no final dessa conversa, eu já emendei com um pensamento dizendo assim: qual vai ser, Paula, a nossa postura diante dessa doença? O que é que eu vou fazer diante dessa doença? O que é que você vai fazer diante dessa doença com Deus? E a Paula falou assim: eu não sei, o que você está pensando? Eu falei assim: eu estou pensando em descansar. Eu reconheço toda a minha incapacidade, toda a minha impotência diante dessa situação. O que eu vou fazer vai ser descansar em Deus, porque eu creio que Jesus está no controle, que Ele está no lado. Eu creio nisso. E ela falou assim: amém, então vamos descansar em Deus. Eu disse assim para ela: vamos assumir a possibilidade, Paula, de Jesus ter um plano para te recolher, para te levar aos céus. Eu disse assim para ela: e o que você acha disso, Paulo? Eu falei assim: se Deus quiser me levar, amém, vai me levar. Você descansa em Deus diante dessa informação. Eu descanso. Eu falei: não, eu vou descansar também, porque Jesus está no barco. E eu estou falando isso não é porque eu não amo ela, não, eu amo ela, amo minha esposa, amo minhas filhas. Mas se tem uma coisa que não dá para fazer, meu irmão, é viver de ilusão, é viver de, sabe, não dá. Eu não vivo de ilusão, não vivo de expectativa, eu quero no chão. Até porque a Bíblia me garante que a vida é junto com Cristo. Então aqui é uma passagem rápida, meu irmão. Se a gente for na onda dessas igrejas que estão hoje aí, ditas igrejas da moda, você vai achar que fruto de crente é ter carrão,
Você vai achar que fruto de crente é ter relojão, é ter tablet, é ter não sei o que, é ter empresa, é ter não sei o que. Você vai achar que fruto de crente é isso. A minha Bíblia me diz que o fruto daquela pessoa que anda com Jesus é longanimidade, paz, benignidade, bondade, esperança, temperança, domínio próprio, mansidão. Isso a Bíblia me diz. A minha Bíblia me diz que dom de Deus não é fruto. Aleluia, Jesus. Dom é uma coisa, fruto é outra. A minha Bíblia me diz que pastores que pregam o nome, o Evangelho de Jesus, pastores que profetizam até, vão chegar naquele dia e falar: Jesus, eu profetizei em teu nome, eu preguei em teu nome. Jesus fala assim: eu não conheço você. Mas a Bíblia diz que quem é de Deus tem fruto do Espírito Santo. Aleluia. E eu acabei assumindo isso como critério. Se eu conheço uma pessoa, a pessoa fala: não, eu sou homem de Deus, eu não sei o quê, mas veja bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou atrasado, não sei o quê, minha mulher e meus filhos não têm tempo para nada, não sei o quê. Eu fico pensando se realmente é homem de Deus, porque o homem de Deus que a Bíblia descreve para nós, os frutos dele é fruto de paz. Aleluia. É fruto de mansidão. Aleluia. Camarada tem que ser manso. Camarada tem que ser tranquilo. Profecia não me impressiona e nem impressiona a Deus. E também não pode impressionar vocês, meus amados. Dons espirituais que não impressionam ninguém. Deus dá dom para quem Ele quer. Deus deu um dom para o Roberto Carlos, só ele canta daquele jeito, meu irmão. E qual é o sucesso? Deus dá dom, meu irmão. Deus dá dom para o endemoniado do teu vizinho. Você não tem o dom que ele tem. Isso é graça de Deus.